Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Desculpa. Hoje a prof veio explicar para vocês como que vocês vão montar a história de vocês, a fábula. Na aula passada, no vídeo passado, vocês fizeram a interpretação de uma fábula, a gente já estudou o que são fábulas e hoje nós vamos começar a dar o primeiro passo para escrever uma fábula. Antes da gente escrever qualquer narrativa, antes da gente contar uma história, a gente sempre tem que montar um planejamento, né? A maior dificuldade das pessoas quando elas vão escrever uma história é querer já ir escrevendo direto. Daí dá aquele branco, dá aquela situação de prof, eu não sei como começar, eu não sei escrever, eu não sei como escrever. Vamos com calma, que daí a gente vai conseguir escrever um bom texto. Os maiores escritores de livros, os maiores autores cansaram de fazer rascunho, de amassar folha, de levantar para ir dar uma voltinha para esparecer a cabeça. Então, não é com a gente que talvez vai sair em primeiro momento. No vídeo passado, na aula passada, vocês fizeram a interpretação de uma fábula. Nessa aula de hoje, vocês vão fazer o quê? Antes da gente escrever a fábula, a gente tem que montar um esquema. O que é esse esquema? Vocês vão botar lá em tópicos, vocês vão botar lá pode fazer um mapa mental, pode botar em tópicos que nem a prof está mostrando aqui. Enfim, vocês vão decidir aí como que vocês vão montar o esqueminha para a produção da fábula de vocês. No vídeo de hoje ainda não tem que produzir uma fábula. No vídeo de hoje vocês vão começar a pensar. Porque na próxima aula aí sim a gente vai fazer a produção da fábula. Então as dúvidas que vocês tiverem agora, vocês podem mandar. Essa atividade aqui vocês não precisam estar enviando para a professora, tá? Vocês vão enviar as dúvidas. O que vocês têm que pensar então nessa semana aí? Vocês têm que pensar sobre o que vocês querem escrever. Então vocês vão definir primeiro quem vão ser os personagens dessa história de vocês. Lembrando que fábulas a gente dá vida, dá características humanas para os seres inanimados, né? Que nem eu posso dizer que um objeto, ele tem alguma característica humana, ele fala, um peixe fala, ou eu posso dizer que alguns animais falam, que nem a gente já estudou várias fábulas. Então vocês vão pensar nos personagens. Quem vão ser os personagens de vocês? Se vocês vão dar nome para os personagens de vocês? Quem vai ser o personagem principal dessa história? Então o primeiro elemento aqui, ó, é personagens. Então vocês vão botar lá quem serão os personagens de vocês. No segundo elemento, que é o espaço, vocês vão dizer onde acontece essa história. Essa história acontece na floresta, essa história acontece na sala de aula, essa história acontece na praia, essa história acontece no céu. Então vocês vão botar ali onde acontece a historinha de vocês. Depois vocês vão pensar que tipo de narrador que vai contar essa história. Vai ser o próprio personagem da história, que daí a gente tem narrador em primeira pessoa. Então todos os verbos, todos os pronomes serão escritos em primeira pessoa. Ou se vai ser alguém de fora contando essa historinha. Aí a gente tem um narrador em terceira pessoa, a gente chama de foco narrativo. Então você vai pensar, eu quero que o cachorro lá, João, ele seja o narrador. Então você tem que narrar toda a historinha em primeira pessoa. Não, mas eu quero contar a historinha do sabiá cantante, né? O sabiá Pedro. Então você é o narrador, não é o Pedro, o sabiá Pedro que vai cantar. Então você vai definir e vai botar ali se é um narrador personagem, aquele que está participando, ou um narrador observador, aquele que está contando. No segundo tempo você vai dizer, no outro item, você vai dizer qual é o tempo que isso acontece. Então, ele vai acontecer agora, tá acontecendo nesse momento. Eu tô contando uma história aqui do sabiá que tá ali fora cantando, tudo certinho. Ou você vai falar num tempo histórico, você vai contar a história do cachorro que viveu lá na Era dos Macacos, lá quando tem a historinha do Big Bang. Você vai contar a história da tartaruga que vivia no espaço. E ela tá contando a história da vida dela no espaço. Então você vai definir aqui o tempo, tá? Tempo a gente, aqui de primeiro momento a gente vai pensar se é um tempo presente, se ele vai contar alguma coisa, algum sonho, se é um tempo futuro ou se é um tempo passado.
E por último, e não menos importante, a gente tem o enredo. E lembrando que o enredo ele é dividido numa apresentação. Então, como que você vai começar a sua história? Depois, você tem que gerar um conflito. Qual vai ser a problematização dessa sua fábula? E qual vai ser o ponto alto dessa fábula ali? E por último, qual vai ser o desfecho? A prof vai deixar descrito bem certinho no planejamento quais são esses itens do enredo que você tem que colocar. Então, a situação inicial, quando você apresenta os seus personagens, você começa a contar o que vai acontecer dentro da história. Depois, a gente tem o que a gente chama de conflito, então qual vai ser o problema ali dentro. O clímax, que é o ponto alto da história. Então, lembram da história do caçador e da cobra, da serpente lá, que o caçador acaba matando a serpente? Então esse foi o ponto alto da história. Então qual vai ser o ponto alto da tua história? E por último a gente tem o desfecho. Então como termina essa fábula de vocês, essa narrativa de vocês? E não se esqueçam, pessoal, que a fábula, ela sempre vai trazer uma lição de moral. Ela sempre vai explicar alguma coisa. Então, lá, quando você terminar a história da fábula, você vai botar a lição de moral. A prof vai deixar, além desse vídeo aqui também, lá no planejamento, bem descrito como você tem que montar o esquema e um exemplo de como você pode montar esse esquema. Entenderam como tem que fazer? Você tem que então pensar na sua história. Você vai se preparar para logo você estar escrevendo a sua fábula. A gente vai fazer a produção textual de uma fábula. Por que será que a professora trouxe vários pentes aqui? O que será que o pente tem a ver com história, com narrativa? Se a gente pensar nos elementos da narrativa, a primeira letrinha de cada elemento, ele vai formar a palavrinha pente. Então, para a gente nunca mais esquecer quais são os elementos da narrativa, é o pente. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Posso trocar aqui também, tá? Botar o enredo para cima e o espaço para baixo, não faz. Mas então lembrem-se que os elementos da narrativa, lembrem da palavrinha pente. E daí você vai nomeando cada letrinha desse objeto aí de pentear os cabelos, tá bom? Então essa é a atividade de vocês para essa semana. Lembrando que vocês devem me enviar até sexta-feira. Então hoje a gente tem dia 15, 16, 17, 18... até dia 19 de junho. Quem tiver dúvidas, as dúvidas podem ser enviadas no WhatsApp, no horário da prof, aqui com a Escola Nova Dimensão, a prof está respondendo. E lembrando que dessa vez aqui vocês não precisam enviar uma atividade para mim, tá? Vocês podem tirar as dúvidas no WhatsApp, mas não há necessidade de vocês enviarem os elementos. Beleza, gente? Um beijo. A prof tá morrendo de saudade de vocês, mas vamos que vamos.